palavra do Senhor juntamente conosco. Jeremias capítulo 1, o versículo de número 11 e 12. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. O texto diz assim, versículo 11: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que vês, Jeremias? Eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Pode se assentar. Esse texto ele pode ser dividido em 4 partes. Primeiro, a pergunta de Deus a Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Segundo, a resposta de Jeremias a Deus: eu vejo uma vara de amendoeira. Terceiro, a aprovação de Deus em relação à resposta de Jeremias: viste bem. Ou seja, você viu da maneira que eu queria que você visse, que em último lugar eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, o capítulo 1 de Jeremias começa com o seu chamamento. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Veio a mim a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E assim me veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que te saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Diante dessa palavra de Deus a Jeremias responde: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Então nós vemos um homem assustado diante do seu chamado. Jeremias ouve Deus dizendo que o conhecia antes de formá-lo no ventre, que já o tinha separado, que já o tinha constituído por profeta. Mas a resposta dele é uma resposta que mostra a limitação dele. Ou seja, Jeremias ele não se vê como Deus o via. Aleluia! E o interessante é que Deus ele não entra em discussão com Jeremias, mas ele começa a tratar a visão de Jeremias. Ele começa a tratar a forma como Jeremias enxerga. Porque antes de Jeremias começar a entregar as profecias ou a mensagem de Deus à nação de Judá, Deus, em primeiro lugar, vai tratar com a visão do profeta. Então, antes de entregar a mensagem às nações, antes de confrontar os reis, antes de anunciar o juízo e a restauração, Deus ele faz uma pergunta: Jeremias, o que você está vendo? O que você está contemplando? Isso daqui parece básico, essa pergunta, mas na realidade ela não é básica, ela é mais profunda do que parece. Porque Deus ele não está testando os olhos naturais de Jeremias. Deus, através dessa pergunta, ele está levando Jeremias a fazer uma autoanálise para onde os olhos dele estão fixados. E essa pergunta é uma forma de Deus ativar a percepção espiritual do profeta. Porque no reino de Deus, ver não é apenas enxergar, mas é discernir. E Jeremias ele precisava entender isso desde o princípio do seu chamamento, da sua chamada. Ele não seria um homem que apenas falaria a palavra de Deus, mas em primeiro lugar
ele veria, ele ouviria, e então ele repetiria aquilo que ele estava vendo e aquilo que ele estava ouvindo. Porque quem fala sem ver, fala dentro de uma ótica humana, por uma inspiração apenas humana. Mas quem vê aquilo que Deus está mostrando, fala da parte de Deus. Aliás, no capítulo 23 de Jeremias, quando Jeremias vai falar acerca dos falsos profetas, Jeremias ele diz: eu sou como um homem bêbado, vencido pelo vinho, por causa das tuas santas palavras. Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas. E quando Jeremias vai profetizar e falar acerca dos falsos profetas, no versículo 18 do capítulo 23, ele diz: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, veja que a primeira palavra que é citada aqui está relacionada à visão. Quem esteve no conselho do Senhor e viu, e observou, e contemplou, e o conselho do Senhor é nada mais, nada menos do que a sala do trono de Deus. Então quem esteve na sala do trono de Deus, viu o trono de Deus, recebeu a revelação do trono de Deus e passou. Os falsos profetas nada viram, nada ouviram, e estão anunciando visões falsas. Mas o verdadeiro profeta, em primeiro lugar ele vê, em primeiro lugar ele observa, em primeiro lugar ele tem a sua visão ativada pela visão do trono de Deus. Então Deus começa, depois de falar com Jeremias, perguntando acerca da visão, porque a visão é algo muito importante no reino de Deus. O que vês, Jeremias? É uma forma de Jeremias se autoanalisar e ajustar a sua visão, ajustar o seu foco. E a visão é algo tão importante no reino de Deus, porque Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus no Sermão do Monte ele vai dizer: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Aliás, ou melhor, a visão ou a falta de visão traz trevas e nos leva a viver uma vida fora da vontade de Deus. Porque quem não tem visão se perde. Provérbios 29:18 diz: não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se perde. E essa visão de Provérbios 29 está relacionada a uma direção espiritual, a um discernimento espiritual, a uma revelação espiritual. E onde não há visão, onde não há direção, onde não há discernimento, onde não há revelação, o povo perde o temor, o povo perde o foco, o povo se corrompe e é questão de tempo para o povo começar a fazer o que parece reto aos seus próprios olhos. E a visão também na Bíblia, ela define o destino. E nós vemos esse princípio em Números 13, quando os 12 espias vão espiar a terra de Canaã. Passam 40 dias, mas 10 tiveram um relato e 2, Josué e Caleb, tiveram outro relato. 10 disseram: nós não podemos. 2 disseram: nós vamos subir e vamos possuir. A terra era a mesma, os moradores da terra eram o mesmo, mas a visão daqueles que estavam observando era diferente. E qual o resultado? Quem viu da maneira errada morreu no deserto, mas quem viu com base na palavra que Deus tinha falado entrou na terra de Canaã. Então a visão, ela define o nosso destino espiritual. E esse texto, ou esse princípio, nos ensina que não é o que você enfrenta, mas como você enxerga aquilo que você está enfrentando. Dessa forma, aleluia. Uma visão distorcida, ela gera medo, gera incredulidade, porque eles viram os gigantes e falaram: nós somos como um gafanhoto diante deles. Então a batalha deles foi perdida antes de começar, porque eles se viam como gafanhoto
que Deus, ele precisa, ou ele deseja abrir a nossa visão espiritual, porque a igreja dos últimos dias, ela tem que ter uma visão focada na sala do trono, e ela tem que ter os olhos espirituais abertos, porque quem Deus chama para o ministério e quem Deus chama para a salvação tem que ter os olhos abertos. Quem não se lembra de Eliseu e do moço de Eliseu? A cidade está cercada, e o moço vê o exército adversário e fala: meu Senhor, já era, a cidade está cercada. Aí Eliseu fala: você não sabe de nada, filho. Senhor, abre os olhos do moço. Quando Eliseu ora para que a visão espiritual do seu servo seja aberta, a Bíblia diz que ele olhou e viu carros e cavaleiros de fogo ao redor da cidade. Aos olhos naturais, o adversário, ou os adversários eram maiores, mas quando o profeta orou e Deus abriu a visão espiritual, o consolo entrou. Nós precisamos da visão espiritual aberta. O mais lindo é que Deus, por intermédio do profeta Eliseu, abriu os olhos do moço, e Deus feriu de cegueira os adversários. Então nós não podemos ter olhos e não ver, porque Jesus repreendeu muitos da sua geração: vocês têm olhos, mas não veem. E ter olhos e não ver é cegueira espiritual. João 9,39, Jesus diz: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que veem tornem-se cegos, e os que são cegos passem a ver. E Jesus fala isso logo depois que ele cura o cego. E Jesus fala isso para os fariseus, porque os fariseus achavam que viam, mas na realidade não viam. Mas quando Jesus abre os olhos do cego, ele vê. Ele não vê apenas na visão humana, mas ele vê o Cristo, e ele conhece que o Cristo é de fato o Cristo. Lucas 24 nos mostra que às vezes a falta de percepção espiritual nos faz deixar de ver a ação de Deus do nosso lado. Lucas capítulo 24, Jesus ressuscita e aparece para 2 discípulos que estavam caminhando para a aldeia de Emaús. E esses homens estavam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. E enquanto eles conversavam acerca da morte de Jesus, o próprio Jesus se aproxima deles. Porém, o texto diz: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E Jesus se aproxima, começa a conversar. O que vocês estão falando? Você não sabe das últimas notícias? Aquele homem, o Nazareno, o profeta, varão poderoso em obras, ele morreu. Nós achávamos que ele era o Messias, nós achávamos que ele ia restaurar Israel. Você é estrangeiro, por acaso, porque você não está sabendo das últimas notícias? Aí Jesus começa a ouvir, eles conversando, eles falando. Aí Jesus para e fala: vocês são leitos, hein? Aleluia, Deus! Vocês são tardios em perceber. Vocês são lentos em entender. Os seus olhos estão cegos e vocês não estão observando o que está acontecendo. Porque a Bíblia diz assim: enquanto eles conversavam, Jesus começa a dizer: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Aí a Bíblia diz que Jesus começa por Moisés e passa por todos os profetas, mostrando onde ele estava em cada parte das Escrituras. Ou seja, Jesus vai dando uma aula de cristologia para os discípulos, e depois Jesus vai para a casa deles, e no partir do pão os olhos deles se abrem. Na mesa os olhos deles se abrem, porque a mesa de Jesus, ou a mesa onde Jesus está, é um ambiente onde ele faz com que os olhos espirituais se abram no partir do pão. Sabe o que os discípulos disseram uns para os outros depois que Jesus desaparece diante deles? Porventura, não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras? Ou seja, o fogo que procede da glória de Deus, ele está relacionado à palavra. O próprio profeta Jeremias, certa vez, ele disse, diante das guerras que ele estava passando: não vou mais pregar, não vou mais profetizar. Mas ele diz: mas a sua palavra ficou presa dentro do meu coração, como um fogo ardente encerrado nos meus ossos.
e eu não posso conter esse fogo. Ou seja, o que gera, o que aviva o fogo de Deus dentro de nós é a palavra dele. Deus, ele é fogo consumidor. Deus se apresentou para Moisés numa sarça de fogo. Deus desceu no Monte Sinai e o monte fumegou. Jesus veio para batizar com fogo. Jesus, ele diz: eu vim lançar fogo à terra, e o meu desejo é que ele esteja aceso. Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as escrituras, e no partir do pão os olhos dele se abrem. Então a visão correta, ela produz transformação. Isaías capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei dos dias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins voavam acima dele e cantavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E diante da revelação que ele teve no trono, Isaías, ele também teve uma revelação de quem ele era e das pessoas que estavam ao redor dele, porque ele diz: eu vi o Senhor. Depois ele diz: ai de mim, que vou perecendo, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a visão do trono de Deus, ela também traz uma revelação de quem nós somos. Aleluia! Aliás, nós só conhecemos quem nós somos de fato quando nós conhecemos a Deus. O que os homens dizem que eu sou aí? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Disseste bem, Simão, filho de Barjonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado. E eu te dou a chave do reino. Então Pedro diz: tu és o Cristo. E Jesus diz: e tu és Pedro. Então, Jeremias, o que você vê? Você tem que ver certo. Porque quando você vê certo, você vai andar correto. Quando você vê da maneira correta, você vai decidir de forma correta. E quem vê o que Deus está mostrando, permanece firme na palavra. E o maior problema não é o que nós enfrentamos, mas como nós enxergamos aquilo que nós enfrentamos. E antes de Deus mudar a situação ao nosso redor, Ele quer mudar a nossa visão. Porque quando Ele muda a nossa visão, nós conseguimos observar que Ele está no controle. E quando nós entendemos que Ele está no controle, nós não se desesperamos. Abacuque está orando: Senhor, até quando vou gritar violência, você não vai salvar? Até quando vou gritar juízo, você não vai descer para executar a sua justiça? A sua lei está se afrouxando. Aí Deus abre a visão de Abacuque. Abacuque, sobe na torre de vigia. Eu subirei na torre de vigia e eu verei o que o Senhor está fazendo e o que Ele vai falar. Deus fala: Abacuque, escreve a visão. Depois que Deus mostra o que Ele está fazendo para Abacuque, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que as circunstâncias ao meu redor não mudem, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu sei quem tenho crido. Os meus olhos não estão nas circunstâncias, mas os meus olhos estão no Deus que governa todas as coisas. Paulo está preso, irmão. E ele escreve a carta da alegria na prisão. Ele envia cartas da prisão com teor de consolação para quem está livre. Aleluia, Deus.
Mas é Paulo que precisa ser consolado, mas é ele que está consolando na prisão. E ele na prisão ele diz: nós estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus, porque os meus olhos espirituais estão abertos. Quando Paulo, em Efésios 3, ele diz: por essa causa eu me ponho de joelhos. A causa pela qual Paulo se coloca de joelhos é para que a luz do Evangelho da glória de Deus resplandeça no coração da igreja. Ele diz: eu oro para que vocês tenham os olhos do coração de vocês iluminados, os olhos do entendimento de vocês iluminados no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender e ter uma revelação do trono de Deus, ter uma visão do alto, porque esse princípio se repete em toda a vida. Deus ele mostra, quando ele vai chamar alguém, ele descortina a realidade da eternidade. Glória a Deus! Veja Apocalipse capítulo 1. Meu João, irmão vosso, companheiro de tribulação, no reino, na perseverança, achei na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por conta do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz por detrás de mim, como voz de trombeta, dizendo: o que vês? O que vês? O que vês? Escreve e envia às igrejas da Ásia. E quando João se volta para ver quem estava falando com ele, eu olhei e eu vi semelhante ao Filho do Homem. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele está vestido com um linho finíssimo, ele tem um cinturão de ouro, ele tem os pés como bronze polido. E eu, quando vi, caí como morto. Quando os meus olhos se abriram para a revelação do Cristo glorificado, eu caí como morto. Mas logo quando eu caí, ele disse: João, não temas, eu estou te mostrando algo, e o que eu estou te mostrando é consolo para você, mas é consolo para as gerações futuras. Então o que você vê, João, escreve, fixa os olhos no que eu estou te mostrando. E Deus, nesses últimos dias, Ele está querendo abrir os nossos olhos espirituais. Ele vê Cristo glorificado. Mas no capítulo 4, João diz: eu ouvi a voz como voz de trombeta falando comigo novamente. Mas quando eu olhei para o céu, eu vi uma porta aberta e uma voz como voz de trombeta dizendo: João, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. João, sobe aqui e você vai passar a ver, não da terra para o céu, mas do céu para a terra. E quando você vê, você vai entender que eu estou no controle. E João, ele disse: e eu fui arrebatado em espírito, e eu olhei e eu vi um semelhante ao ancião de dias. A sua face era como o ouro, a sua face era como berilo, era como uma pedra sardônica, e o seu trono era glorioso. Tinha um cinturão de ouro sobre o seu manto, e sobre acima do seu trono tinha um arco-íris, e 24 anciãos ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, tirando as coroas das suas cabeças, dançando diante daquele que estava sentado no trono. E João começou a chorar, porque ele viu na mão daquele que estava sentado no trono um livro selado com 7 selos. E eu, João, chorava muitíssimo. Mas de repente eu ouvi uma voz dizendo: ei, João, não chores, não chores, João. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ele é digno de abrir o livro, ele é digno de desatar os selos. Ele comprou homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. E o Senhor Deus, Ele está dizendo aqui o meio pelo qual os selos da minha revelação é desatado, é quebrado, é aberto, é através das lágrimas. Porque enquanto João estava derramando lágrimas, as lágrimas de João eram suas orações em formas líquidas
vidas, e as orações de João fez o Cordeiro se mover em direção ao trono, e o Cordeiro está dizendo: cadê a igreja que ainda derrama lágrimas diante do meu altar? Cadê a igreja que ainda tem visão espiritual e contempla a realidade do meu trono? Porque diante da realidade do meu trono, a única coisa que o povo faz é tirar a coroa, reconhecer a glória, reconhecer a honra que pertence ao Cordeiro. O Senhor está dizendo: ei, eu quero abrir algo que está selado. Ei, eu quero abrir algo que está selado, mas eu quero te encontrar na oração. Ei, eu vou abrir algo que está selado, mas eu quero te encontrar no lugar da oração. Porque quando eu te encontrar no lugar da oração, as verdades ocultas da minha palavra, os segredos ocultos e as riquezas encobertas virão à luz. Para onde você está olhando? Onde os seus olhos estão? Eu vejo uma vara de amendoim. A palavra amendoeira, ela vem uma raiz que tem o mesmo significado da palavra vigiar. Então aqui Deus está fazendo um jogo profético com Jeremias. Porque quando Jeremias vê uma amendoeira, Deus responde: eu estou vigiando. Então a visão aqui não é sobre uma árvore apenas, mas essa visão é Deus querendo mostrar para o profeta e para nós que Ele é um Deus que observa, Ele é um Deus que enxerga, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que vê. Agar teve uma revelação do Deus que vê, do poço. Per lá e Roi, o poço do Deus que vê. O que significa Deus vê? Não é um olhar superficial. Glória a Deus! Quando a Bíblia diz que Deus vê, significa que Ele percebe profundamente, que Ele entende profundamente, que Ele se envolve com o que está acontecendo. Ele não vê como um espectador, Ele vê como alguém que se importa. É como em João 11, Jesus começa a ver o choro das pessoas que estavam ali lamentando por Lázaro, e Jesus ele começa a se mover de íntima compaixão. Glória a Deus! Mas entender que Deus vê gera dois tipos de reações, ou deve gerar dois tipos de reações: consolo ou alerta. Consolo se você está na posição, alerta se você está fora da posição. Eita Deus! Porque se você está na posição, Deus vê. E se você está fora da posição, Deus vê também. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Provérbios 15:3. Isso mostra que Deus ele vê o justo, Deus ele vê o injusto, Deus ele vê o santo, Deus ele vê o ímpio. E por vezes nós tomamos algumas atitudes porque nós não temos essa verdade impregnada dentro de nós. Aleluia! Êxodo 2, versículo 11 e 12, Deus diz: Moisés, vendo um egípcio que feria a um hebreu, olhou para um lado e para o outro,
Vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. Ou seja, Moisés ele viu a injustiça, sentiu a indignação pela injustiça, e antes de agir, faz algo. Olha para um lado, olha para o outro, confere o ambiente, vê que ninguém está vendo. Mas ele cometeu um erro grave, esqueceu de olhar para cima. Aleluia, Deus! Esqueceu dos olhos de Deus que estão em todo lugar. E a consequência veio. Porque quando ele vai falar com outro hebreu, pensa que você pode matar-me como matou o egípcio? O que ele fez e achou que ninguém estava vendo, Deus viu, e não apenas Deus viu, mas outras pessoas também viram. Então o que ele fez em oculto foi revelado. Porque não há nada oculto que não há de ser revelado. Não há nada encoberto que não há de ser manifesto. E a gente tem que entender que o secreto para o homem é público para Deus. Então, não cometa esse erro de Moisés. Olhou para um lado, esqueceu do Deus que a tudo vê, que a tudo preenche, que está em todos os lugares. E também nós vemos o Deus que vê na história de Davi. Porque Davi comete os erros e tenta esconder. Mas Deus viu Davi vendo o que não era para ver. Aleluia! Davi de dentro do palácio, olhando para Batseba. E Deus olhando para Davi de dentro do palácio. Então Deus viu Davi no terraço. Deus viu Davi no erro. Deus viu Davi tentando se esconder ou encobrir o erro. Mas existe algo mais lindo ainda. Deus viu o arrependimento de Davi. Então, esses são aspectos de Deus. Saber que Deus vê, que Deus vigia, deve gerar ou consolo ou temor. Aleluia, Deus! Consolo ou temor. Se você está na posição, consolo. Porque quem entende que Deus vê, não se sente abandonado. Olha como o apóstolo Paulo ele termina a sua vida, 2 Timóteo 4, sua última carta. Está em uma prisão subterrânea, uma masmorra. Ele escreve para Timóteo e ele diz: Timóteo, quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque muitos me abandonaram. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Eu tive umas contendas com ele em uma das viagens missionárias, mas eu reconheço que ele é um homem de Deus, traz ele. Ele é um obreiro aprovado, ele é útil no ministério de Cristo. Quanto a Tíquico, mandei a Éfeso, mas o Timóteo, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, como também os livros, os pergaminhos. Aí Paulo diz: Timóteo, na minha primeira defesa, quando eu me apresentar diante do tribunal, ninguém foi comigo. Fui sozinho, Timóteo. Mas o Senhor me assistiu. O Senhor esteve do meu lado. O Deus que vigia, o Deus que vê, o Deus que observa, o Deus que vela, esteve do meu lado. Me fortaleceu, me deu ânimo, me deu alegria, me deu consolo, me deu refrigério, me deu renovação espiritual.
você entende que Deus te vê, pode te trazer alegria e tristeza. Aleluia! Mas você vê que depois que Jeremias fala, Senhor, eu vi uma vara de amendoim, Deus ele diz, viste bem. Ou seja, você viu da maneira correta. Você viu da forma que eu quero que você veja. Porque no reino de Deus não basta enxergar. É preciso enxergar conforme Deus enxerga. Glória a Deus! Eu torno a citar, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Ou seja, olhos ruins, vida em trevas. Olhos bons, vida iluminada. 1 Samuel 9:9 diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, naquele tempo se chamava vidente. Então olha isso daqui. Antes dos profetas serem chamados profetas, eles eram chamados videntes. Isso revela um princípio muito forte, que a essência do ministério profético não está na boca, mas em primeiro lugar na visão. Aleluia! Deus! Porque antes de Deus, ou antes de começar o termo profeta, o termo que era usado para o profeta era vidente. Alguém que vê, alguém que consegue enxergar, alguém que observa. E consequentemente, se eu estou vendo, eu vou ser uma testemunha. Porque quando Jesus ele chamou a igreja, ele chamou a igreja para ser testemunha. Testemunha é alguém que presenciou algo, testemunha é alguém que viu algo, testemunha não é alguém que ouviu de terceiros, testemunha é alguém que estava no ambiente, contemplou, observou, que ouviu, que viu. Meu Deus. Eu acho que às vezes o nosso testemunho não está tendo tão impacto, porque nós estamos testemunhando de algo que nós não estamos vendo. Pedro, quando foi prestar conta diante do Sinédrio por pregar Jesus, os caras falaram: ó, você não vai mais pregar desse nome aqui não, não vai ficar falando mais desse nome aqui não. Aí Pedro fala: sabe o que? Nós não podemos deixar de falar daquilo que os nossos olhos têm visto. Sou uma testemunha. Eu sou alguém que vejo algo, eu sou alguém que observo algo, eu sou alguém que contemplo algo. Então, antes de ser profeta, Jeremias precisava ser vidente. Ou seja, antes de proclamar, Jeremias precisava ver. Marcos 8, a Bíblia relata a cura de um cego de Batsaida. Trouxeram e o cego rogaram para que Jesus curasse esse cego. Jesus toma o cego pela mão, aplica a saliva nos olhos do cego e pergunta: você está vendo alguma coisa? Aí o cego responde: eu estou vendo, mas eu vejo os homens como que árvores. Você não está vendo bem não, né? Toca novamente nos olhos dele. E aí, agora, o que você está vendo? Agora eu estou vendo perfeitamente. Agora eu estou vendo claramente. Viste bem, você está vendo da maneira como eu quero que você observe. Porque não basta apenas ver, tem que ver dentro da ótica de Deus. Temos que ver com uma lente cristocêntrica, com uma lente que o Espírito de Deus nos dá. Tem gente que recebeu visão, saiu das trevas, mas ainda não está vendo com clareza. Aleluia! Mas Jesus tem colírio espiritual. Colírio espiritual, Apocalipse 13. Eu tenho colírio para passar nos olhos de quem reconhece que precisa de visão restaurada, de visão. Agora deixa eu encerrar aqui. Visão espiritual. Nascimento de Jesus. A Bíblia nos diz em Lucas 2, a partir do versículo 25, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel.
E o Espírito Santo estava sobre esse homem. E o Espírito Santo revelou que esse homem não passaria pela morte sem ver o Cristo. Você só morre depois que vê o Cristo. E ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei ordenava, a circuncisão, com 8 dias, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus e adorou. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. E olha só, 8 dias de vida, mas ele consegue observar em um menino de 8 dias que os sacerdotes não conseguiram observar no Cristo com 30 anos, curando, pregando, ressuscitando, ensinando. Aleluia! Tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a sua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste para os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E os pais do menino ficaram maravilhados com o que Simeão dizia, e Simeão abençoou o menino e disse a Maria, mãe do menino: esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de em Israel. Então esse menino vai levantar e vai derrubar. Mas olha só, gente, não havia coroa, não havia nenhum sinal com os olhos naturais que mostrasse que aquele menino era o Cristo. Eu quero encerrar citando Lucas 19, porque Lucas 19 é o texto da entrada triunfal, é o cumprimento de várias profecias messiânicas. O povo está vivendo um tempo de cumprimento, mas vários dentro do tempo de cumprimento estão orando para que se cumpra as Escrituras. E a pior coisa é você não entender o tempo de Deus. Eu amo os 200 homens da tribo de Issacar, porque a Bíblia diz que da tribo de Issacar havia 200 homens que eram destros nas ciências do tempo, e eles conseguiam direcionar Israel em toda ocasião. Porque, como diz Eclesiastes, o sábio, ele entende o tempo e o modo, porque há um tempo e um modo e um propósito para cada tempo debaixo do céu. Então, há vários tempos e nós temos que discernir o tempo que nós estamos. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, em um tempo de cumprimento, Jesus começa a chorar e a lamentar. E ele diz: ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesmo o que hoje está acontecendo, mas agora isso está oculto aos seus olhos. E por vocês está com os olhos espirituais fechados, cegos, vocês vão receber juízo da minha parte. Mas ó, se nós olharmos através da revelação da palavra de Deus para o Cristo, nós teremos os nossos olhos iluminados. Aleluia! Salmo 34:5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quem olha para Cristo, quem olha para Deus, quem olha para a palavra de Deus, recebe iluminação do próprio Deus. Luz na Bíblia fala de entendimento, luz na Bíblia fala de revelação, luz na Bíblia fala de direção espiritual. Então quem olha para Deus recebe entendimento, quem olha para Jesus recebe revelação, quem olha para Jesus recebe direção, quem olha para Jesus não vive em confusão, mas vive dentro de um ambiente de revelação. Então a visão correta traz clareza, mas a visão errada traz confusão. Mas quem olha para ele não vive em confusão.
essa pergunta: o que você está vendo? Você está vendo o que Deus está te mostrando? Você está vendo o que Deus está te mostrando? Você está vendo? Mas depois ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, Jeremias, eu falei, você pode confiar, Jeremias. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará, não passará. Ainda que você não veja às vezes eu agir, mas eu estou agindo. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como é formado o corpo no ventre de uma mulher, também não podes compreender as obras de Deus na plenitude. Isaías 55: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Mas a palavra que eu lancei, ela não vai voltar para mim vazia, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Feche seus olhos. O Senhor está dizendo: a minha palavra, ela vai ativar algo dentro de você nesses dias. A minha palavra, ela está ativando algo dentro de você. Assim como a semente, ela está ativa. Ela está ativa nas profundezas da terra. A minha palavra, ela está ativa nas profundezas do seu coração, nas profundezas da sua alma, nas profundezas do seu espírito. E o Senhor, ele está dizendo, como a semente debaixo da terra, invisível, mas ativa na essência, a minha palavra, ela está ativando algo dentro de você nesse dia de hoje. E a minha palavra não está apenas ativando algo dentro de você, mas eu, por intermédio da palavra, estou restaurando a visão espiritual, estou trazendo clareza espiritual, estou trazendo clareza espiritual, estou trazendo percepção espiritual. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos pela noite de hoje, pela sua palavra. Eu oro, Senhor, pedindo, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, pleno conhecimento de Jesus. Tira as escamas dos nossos olhos, nos faça ver o que o Senhor está fazendo, nos faça ver o que o Senhor está movendo, nos faça ver a realidade do seu trono, porque o Senhor nos chamou para viver dentro dessa realidade, Senhor. O Senhor nos chamou para ser testemunha, alguém que vê, alguém que observa, alguém que experimenta. E como está escrito na sua palavra, nós olharemos para o Senhor e não seremos confundidos, porque está escrito: olharam para Ele, foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Espírito Santo, nos mostra o Filho, porque a sua palavra diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deus seja louvado por noite. Essa palavra. Amém. Deus falou contigo, Deus falou comigo. Glória a Deus. Para ele, nas suas Letícia, sua família que veio. Amém. Deus abençoe a cada um dos visitantes que nos honraram com a tua presença aqui. Só tenho a dizer muito obrigado. Amém. Assim, vamos lá, o Senhor.